Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. Dos tatames do judô ao novo Bluetooth que está chegando. Do uso da tecnologia a favor da população, as dicas para você proteger os dados do seu iPhone. Confira os destaques do programa de hoje. Aposto que você já usa. Se não, vem aí mais um motivo para você incorporar ao seu dia a dia o uso do Bluetooth. A tecnologia vai ganhar versão nova, com muito mais velocidade, muito mais alcance e promete se tornar ainda mais útil. Força e concentração. O equilíbrio entre os dois pode determinar a vitória nos tatames do judô, uma das modalidades que pode trazer medalhas para o Brasil. E essa combinação tem um aliado poderoso, chamado biofeedback. Você precisa saber. Veja como proteger os dados armazenados no seu iPhone. O backup no iOS é simples, mas também tem seus macetes. Ainda é raro, mas já há alguns poucos exemplos de tecnologia sendo usada por governos para ajudar a população. Em geral, os recursos digitais só são empregados para nos cobrar impostos e tributos. Mas há alguns bons exemplos de uso diferente no interior de São Paulo. A tecnologia que faz diferença na sua vida. O Olhar Digital Plus está começando. Em tempos digitais, quase todo mundo já ouviu falar ou já experimentou usar o Bluetooth, a tecnologia de transmissão de dados que conecta smartphones com fones de ouvido, computadores com teclado sem fio e até controles de videogame vai ganhar versão nova. O Bluetooth chega à 5ª geração e promete se tornar ainda mais útil, com mais velocidade e mais alcance. Os aparelhos com a novidade devem começar a aparecer ainda esse ano. Confira os detalhes. O dobro da velocidade, alcance 4 vezes maior e um suporte muito melhor a conexões sem fio. O Bluetooth chega à sua 5ª versão. A novidade vai permitir novas aplicações usando a tecnologia em casas conectadas e tudo o que envolve a internet das coisas. Desenvolvido há mais de 20 anos para permitir a comunicação entre telefones celulares e acessórios sem fio, o Bluetooth se tornou um padrão mundial de comunicação sem fio. Uma das suas principais características é o baixo consumo de energia. A última atualização da tecnologia Bluetooth foi em 2009, quando surgiu o Bluetooth 4.0. Na época, a principal novidade foi uma velocidade maior de transmissão com um consumo ainda menor de energia. Em 1994, a versão 1.0 apresentava muitos problemas e erros de conexão. Na época, a velocidade era de apenas 721 kilobits por segundo. Em 2004, o Bluetooth 2.0 elevou a velocidade de transmissão para até 2 megabits por segundo. E em 2009, com a versão 3.0, alcançou 24 megabits por segundo. O recém-anunciado Bluetooth 5 deve atingir a marca de 48 megabits por segundo e terá alcance 4 vezes maior. Mas a novidade mais interessante em relação ao novo Bluetooth é a capacidade de transmissão de dados sem a necessidade de uma conexão estabelecida. Isso vai acabar com aquela demora para emparelhar teclados sem fio ou conectar alto-falantes portáteis. Em vez de solicitar o pareamento de um dispositivo, o Bluetooth 5 vai ser inteligente o bastante para avaliar e analisar o tipo de conexão necessária para transmitir determinada informação. Isso abre uma série de novas possibilidades de aplicações para a tecnologia que a gente deve ver já embarcada em alguns aparelhos a partir do final deste ano. Antes de fechar essa história, uma curiosidade interessante. O nome Bluetooth é uma homenagem a um rei dinamarquês chamado Harald Blatten, mais conhecido como Harald Bluetooth, o popular Haroldo Dente Azul.
Dente Azul foi o responsável por unificar a Dinamarca e a Noruega. Em uma analogia, o nome Bluetooth foi escolhido para uma tecnologia que proporciona a unificação de diversos dispositivos. Computadores, smartphones, tablets, mouses, teclados, fones de ouvido, impressoras e por aí vai. Pegou? No próximo bloco tem dicas imperdíveis. Não corra o risco de ficar sem as fotos, os vídeos e outros arquivos mais que importantes que vivem no seu iPhone ou iPad. Veja como é simples fazer o backup dos seus dados. Serve tanto para protegê-los quanto para liberar espaço no seu aparelho. Tem também os bons exemplos de como governos podem usar a tecnologia para melhorar a vida dos cidadãos e não apenas para cobrar impostos. Pena que os exemplos desse tipo são raros. O Olhar Digital Plus volta já. No Brasil, a lógica é sempre a mesma. Os avanços tecnológicos são usados pelo governo apenas para cobrar os cidadãos e nunca para oferecer serviços ou para facilitar a vida. Você já parou para pensar que a mesma tecnologia usada pela Receita Federal no Imposto de Renda poderia servir, por exemplo, para agendar consultas no SUS? Como sempre, tudo é uma questão de prioridades. Os exemplos que você vai ver a seguir mostram que há algumas raras ocasiões em que os governantes usam recursos digitais para favorecer os cidadãos. Grandes metrópoles mundiais já oferecem uma série de serviços digitais de ponta para seus cidadãos, principalmente em países de primeiro mundo. Longe de toda essa grandiosidade e glamour, alguns municípios do interior de São Paulo também já dão os primeiros passos nessa direção. Mas não basta estar conectada. Para se tornar uma cidade realmente inteligente, é preciso usar a tecnologia de forma que ela se traduza em um impacto positivo na vida das pessoas. Então a gente pode considerar serviços digitais disponibilizados para a educação, serviços digitais disponibilizados para a saúde, para a mobilidade urbana, para a segurança. A partir do momento que esses serviços começam a impactar na melhoria de qualidade de vida, né? Obviamente que esses recursos são voltados à tecnologia, você tem uma cidade inteligente, como a gente chama. Ainda mais inteligente é coletar toda a informação gerada do uso desses serviços digitais para criar indicadores e oferecer mais melhorias na qualidade de vida dos cidadãos. A menos de 100 quilômetros da capital paulista, Itatiba é um bom exemplo de cidade que está se tornando cada vez mais inteligente. A experiência começou nesta praça, no centro da cidade. Além da conexão Wi-Fi gratuita, foram instaladas câmeras de segurança conectadas, iluminação controlada por sensores e totens com informações de utilidade pública. Todas as informações geradas, elas são estudadas para saber qual que é a atuação do cidadão dentro da cidade, como que ele se comporta dentro da cidade, não só aquelas pessoas que moram, mas as pessoas também que vêm fazer turismo dentro da cidade. Qual é o comportamento, qual é a frequência que essas pessoas estão frequentando os espaços públicos e como elas frequentam. Fora da praça, mas dentro da estratégia de expansão do uso da tecnologia na cidade, a Secretaria de Educação de Itatiba adotou um aplicativo bem interessante para identificar problemas e cobrar soluções do governo. Para os próprios professores nas escolas, que ele consegue identificar o que está acontecendo através do aplicativo e falar, olha, tem uma parede que está com problema, ou tem uma lâmpada que está queimada, ou tem uma situação suspeita acontecendo aqui. Isso vai para um repositório e esse repositório ou essa reclamação tem que ter uma tratativa e aquele que identificou o problema recebe um retorno sobre o que está sendo feito com o problema identificado. Em breve, a solução vai para as mãos do cidadão. A ideia é que o morador da cidade, através do app, possa se tornar um verdadeiro agente municipal para reportar e cobrar problemas e melhorias na cidade.
O conceito de cidade inteligente não é aquilo que vem da prefeitura para baixo, né? É aquilo que vai da população para cima. Com o desenvolvimento de novas aplicações e serviços digitais em diferentes áreas, a Prefeitura de Itatiba possui agora um software de gestão integrado para fazer a análise completa de toda a informação coletada e, mais do que isso, usá-la de forma inteligente. Não só para uma secretaria. Todas as informações estão sendo disponibilizadas para todas as secretarias, para que todas elas façam o uso da informação para benefício público. Isso vai gerar mais economia para o governo e vai gerar mais facilidades para as pessoas, né? Isso que é o grande potencial da tecnologia hoje em relação ao governo. Mais do que uma inovação, tornar uma cidade inteligente é uma necessidade da atualidade para gerar economia e melhorar a eficiência dos serviços públicos. As aplicações também permitem o crescimento do Índice de Desenvolvimento Humano da cidade através da inclusão social e, principalmente, digital, que sirva de exemplo. Garantir a segurança dos dados armazenados no iPad ou no iPhone é relativamente simples. Mais do que isso, fazer um backup pode ser uma boa alternativa para liberar espaço no seu aparelho. Mesmo sendo um processo sem complicações, tem detalhes que você precisa saber. E quem traz a receita é nossa colunista, especialista em descomplicar a tecnologia. Oi, Lu! Oi, Marisa! Oi, gente! É hora de descomplicar a tecnologia. É sempre bom fazer backup dos arquivos, fotos e vídeos que estão guardados no celular, né? Para caso dele quebrar ou ser perdido. Na semana passada, eu mostrei como fazer backup de smartphone Android, lembra? Então, hoje eu vou ensinar como fazer isso no iPhone. O iOS tem 2 jeitos bem fáceis de salvar uma cópia de tudo que tem no aparelho. O primeiro é através do iCloud, o serviço de armazenamento em nuvem da Apple. O melhor de tudo é que ele já vem instalado no smartphone, então você não precisa baixar nenhum aplicativo. Antes de começar, dê uma olhadinha e veja se o celular está conectado a uma rede de Wi-Fi, porque o iOS não faz backup só com 3G, tá? Lá em Ajustes, vá até iCloud e selecione o que você quer que seja salvo no backup, como fotos, contatos e calendário. Depois disso, clique em Backup, ative a função e clique em Efetuar Backup agora. Quer ter certeza que o backup foi feito? Volte para iCloud e clique em Armazenamento e depois em Gerenciar Armazenamento. Tá vendo que aparece uma imagem do seu iPhone? Então, aqui dá para ver o dia e a hora do último backup. Muito bom, né? E sabe o que eu achei bem legal? É que deste jeito dá para ter acesso a tudo que você salvou sempre que quiser e em qualquer lugar. Celular, tablet e computador. Tem uma outra maneira de fazer o backup do iPhone. Nesta, precisa ter o iTunes, que é o reprodutor de áudio da Apple e que ajuda a conectar o smartphone com o computador. Tá achando complicado? Não se preocupe, eu vou descomplicar para você. Se você não tiver um Mac, que é o computador da Apple, baixe e instale o iTunes no seu computador. É só seguir as orientações de download. Depois, conecte o celular com o cabo USB e lá na barra de cima clique em Arquivo. Depois, em Dispositivo. Daí é só clicar em Efetuar Backup. Prontinho, agora está tudo salvo. Super dicas, Lu! E qual o tema da semana que vem? Na semana que vem eu vou explicar sobre como você pode aproveitar os serviços de streaming, como o Netflix e o Spotify. Obrigada, Lu! Conheça o canal da Lu no olhardigital.com.br. Aqui você encontra dicas e reportagens que mostram como descomplicar o uso da tecnologia. São tutoriais especiais, vídeos explicativos e, é claro, todos os vídeos da Lu exibidos aqui na TV. Aproveite para usar esse formulário. Com ele você envia a sua pergunta e a Lu responde. Além de falar diretamente com a gente, você pode ver sua dúvida respondida aqui no Olhar Digital. Participe! E no próximo bloco,
da tela do computador para os tatames. A tecnologia do biofeedback ajuda os atletas a combinar equilíbrio emocional, controle dos movimentos e, é claro, força. Você vai conhecer esse recurso da tecnologia que pode fazer a diferença entre a vitória e a derrota nos jogos que se aproximam. Depois do intervalo, o Olhar Digital Plus volta já. Quem trabalha nos bastidores também é herói olímpico. E a Cisco está com eles, fornecendo redes e servidores para conectar o Rio de Janeiro ao resto do mundo. Cisco, apoiador oficial, celebrando os heróis dos bastidores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Olhar Olímpico. Fomos até um dos centros de treinamento do judô brasileiro, uma das modalidades com boas chances na Olimpíada. Nos tatames, força e disciplina. Nos bastidores, dedicação e tecnologia. Nos últimos tempos, os atletas que precisam combinar potência física e altas doses de concentração ganharam um aliado poderoso, chamado biofeedback. Olhar Olímpico. Oferecimento Cisco, fornecedor oficial de redes e servidores dos Jogos 2016. Concentração, respiração e pensamento positivo. 3 pilares que, aliados à tecnologia, representam uma preparação indispensável para qualquer atleta que sonhe com o ouro olímpico. Aqui nesse tatame, vários têm exatamente o mesmo objetivo. O judô brasileiro é uma das grandes promessas nos Jogos Olímpicos do Rio. E para lutar pelo lugar mais alto no pódio, além de muito treino físico e suor, é claro, eles trabalham bastante a cabeça. E a tecnologia é extremamente importante durante esse processo. O biofeedback é uma ferramenta da neurociência capaz de desenvolver a capacidade de autorregulação nos atletas. Isso significa controlar, quando quiser, suas reações emocionais e fisiológicas, que é exatamente o que o atleta precisa na hora de competir. Ele é um software que permite a gente pegar uma medida fisiológica, que no caso do aparelho que eu trabalho é o batimento cardíaco, e a gente fazer um treinamento de respiração, de concentração e de autorregulação emocional para o atleta estar mais bem preparado emocionalmente dentro do tatame. Com um medidor de frequência cardíaca preso na ponta da orelha, a psicóloga usa este software lúdico para identificar como o atleta interpreta e reage a determinadas situações, sejam elas positivas ou negativas. Por exemplo, quando é exposto às vaias de uma torcida ou quando começa perdendo um combate e precisa virar o jogo. Durante a avaliação, a velocidade do balão na tela representa o nível de regulação do atleta. Quanto mais rápido, mais concentrado e controlado. O grande diferencial do trabalho com o biofeedback é que a psicóloga tem uma medida objetiva em tempo real. Na tela, o atleta também consegue avaliar se está dentro de uma coerência cardíaca ideal para aquela situação, se está conseguindo se controlar ou se está emocionalmente desregulado. Antes eu fazia um treinamento de respiração, por exemplo, que é a respiração diafragmática, que a gente treina com os atletas, mas era um treinamento do atleta, a gente fazer uma sessão, fazer um atendimento, e aí faz o exercício da respiração e a gente vê se está dando certo ou não, pelo feedback que ele dava, subjetivo, né, muitas vezes. E com o biofeedback, a gente tem, no final da sessão, ele dá o resultado, como vocês viram. Então a gente tem ali gráficos, a gente tem números e tem dados objetivos para a gente poder comparar. E o atleta ele é competitivo por natureza, então ele sempre gosta de se comparar à sessão anterior e também ver o que ele está evoluindo. Então isso confirma uma evolução de um treinamento mental, digamos assim. Ele vê se ele está conseguindo fazer, se ele está evoluindo, se ele está melhorando. O biofeedback pode ser usado antes, durante e após as competições. Esta ferramenta de preparação psicológica voltada para o alto rendimento também é aplicada em outros esportes como o golfe e o tiro, que da mesma forma requerem alto nível de concentração.
Interessante é que outras medidas fisiológicas, além do batimento cardíaco, também podem ser usadas para retorno imediato de informação. Respiração, tensão muscular, pressão arterial, temperatura, padrão de ondas cerebrais. Tudo pode ser usado no biofeedback e os resultados são convertidos e transmitidos ao atleta em tempo real. Quanto mais medidas fisiológicas a gente conseguir detectar, melhor. Então você tem aparelhos que medem corrente galvânica da pele, tensão muscular. Na medida que você está tenso, você está retesado, né? Isso afeta muscularmente falando e pode comprometer um movimento. O batimento cardíaco, então assim, quanto mais medidas tiver, claro que melhor fica, né? Esse treinamento fica mais fidedigno, mais real. Para uma Olimpíada, a preparação física é intensa, a concentração inerente a qualquer modalidade e o resultado mental com a ajuda da tecnologia, mais um treino específico que pode fazer a diferença e significar mais uma medalha para o time Brasil. Muito bem concentrados, a gente torce. Olhar Olímpico. Oferecimento Cisco, fornecedor oficial de redes e servidores dos Jogos 2016. Fique por dentro de tudo que movimenta o mundo da tecnologia. Acesse olhardigital.com.br e assine nossas newsletters. Você pode escolher a newsletter diária, com um resumo do que rolou no dia digital, ou a newsletter Pro, que tem edição semanal e é pensada para quem trabalha com tecnologia. Se preferir, fique com as duas. Aproveite! Semana que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!